Salve, salve, família! Uma correria absurda no dia de hoje. Faz calor aqui em Queimados, Baixada Fluminense. Cheguei em casa agora há pouco, né? Tava ali ajudando uma resenha que vai acontecer no domingo. Chego em casa, família, preparo ali a minha crepioca com 2 ovos, 2 colheres de tapioca, porque daqui a pouco eu vou treinar. Comendo, agora chegou a hora de preparar aqui a nossa resenha. Quando me deparo, não dá para dizer com uma boa notícia, mas um posicionamento importante. Porque finalmente Marcos Lamáquia falou. E falou bonito, firme, de uma forma viril, assim como o pai dele. A gente vai trazer aqui algumas declarações, família. Importante, Marcos. Importante você aparecer nesse momento. Como eu disse, uma boa notícia? Não. Mas um posicionamento importante nesse dia 1º de julho, família vascaína. Além disso, claro, vamos falar também sobre treinador. Será que vai ser, família, Fernando Seabra? É isso, então tem resenha nesse vídeo. No momento que estou gravando esse vídeo, 5h56 da tarde. Boa tarde, uma excelente quarta-feira, um dia abençoado a todos nós. Hoje eu não consegui fazer nada, não consegui ver a Inglaterra, né? Harry Kane foi decisivo. Agora tá rolando aí Bélgica e Senegal, acho que é um jogo equilibrado, né? Tá 1-0 para Senegal, não sei quem fez o gol. Correria, família. Mas, né, a gente vai aqui fazer a nossa resenha e tem muita coisa pra gente falar. Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo pra fortalecer o trabalho do Thiagão. Não esquece também da parceria aqui, né, com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu e Kabum. Você vai comprar em um desses sites? Fechou. Não tô te obrigando a nada. Só clica aqui no nosso link. Ah, Thiagão, que isso? Só clica no nosso link, vai lá na barra de pesquisa, digita a sua parada, depois que você efetuar a sua compra sem pagar R$1 a mais, vai estar fortalecendo o trabalho do Thiagão. Família, seguindo aqui a nossa resenha, a gente tem aqui algumas notícias rápidas, né? A confirmação do retorno do Lloyd, né? Tá aqui o Vene postando essa notícia, mas segundo ele, o Vasco não vai utilizar o jogador. O clube turco, né, que ele estava jogando, até tentou ali novamente um empréstimo, mas o Vasco quer negociar o jogador, né? Aqui a cláusula de opção de compra era de 2,5 milhões de euros, né? Como eu disse, o clube turco não quis exercer essa opção de compra, buscou um novo empréstimo, mas o Vasco me parece que não quis e não vai utilizar o Lloyd Augusto, né? É, sinceramente, uma das contratações mais estranhas, né, que eu já vi na minha vida. Família, a gente até trouxe aqui, né, o Alex, né? Acho que deu uma entrevista para o Pedrosa. Pedrosa perguntou, não, levaria para jogar no futebol brasileiro e tudo mais. Eu já falei aqui algumas vezes que eu entendo sim, eu entendo muito mais a contratação do Lloyd do que do Jean David. Isso aqui a gente falando de opções, de análise, de elenco. Por que eu entendo mais a contratação do Lloyd? Porque o Lloyd é um cara de característica, de velocidade, de tapa na frente, né? De puxar um contra-ataque. O Jean David é o quê? Ele faz o quê? O que ele é? O que o Jean David é? É um meia armador? O que ele é? Ah, é um ponta construtor, não tem tanta velocidade. Poxa, não tinha necessidade naquele período ali do Paiva. Absurdo, né? Lembra até hoje o Mr. Paiva jogando lá contra o Botafogo em 2024. Botafogo voando baixo com o Luiz Henrique, Almada. Aí o Paiva vem. Ah, eu coloquei o Jean David pra gente ter mais posse de bola. Tem cada coisa que a gente tem que ouvir, né, família? Então eu até entendo mais o Lloyd. Mas, né, mentalmente é um cara, assim, família, totalmente desestruturado, né? 22, né? Artista, como ele mesmo disse aí numa live que ele fez lá no Insta dele. Então, eu entendo o Vasco não querer utilizar aqui o atleta por entender que não tem a menor condição. E não foi somente o Lloyd, né? Eu tô vendo aqui, por exemplo, o Maxime, me parece que voltou para algum time em Portugal. Engraçado que ele, né, ele deixa lá a foto de perfil dele com a camisa do Vasco, com o casaco do Vasco. Um outro jogador também que a gente não entende, porque esses jogadores que chegaram aí, uma leva, né? Maxime, Jean David, Garré e Lloyd, cara, jogadores que não conseguiram... Ai, meu Deus, o que eu posso falar aqui, cara? Jogadores que não conseguiram mostrar nada. Nada. Vou te dar um exemplo aqui de um nome também de um 22, mas jogou alguma coisa. Emerson Rodrigues, um louco, faltou um treino porque estava resolvendo, né, casos de família, brigou com a namorada, faltou um treino, mas fez alguma coisa. Fez algum salseiro, fez ali uns 2 gols, fez uma jogada bonita lá no jogo contra o
o Galo na Copa do Brasil. Você entende o que eu tô falando? Tô exigindo muito, não. É só mostrar alguma coisa, assim, nada, nenhum deles, família vascaína. É por isso que eu espero que o novo treinador, né, eu acho que uma das missões, claro, além de buscar os pontos, de tirar o Vasco da zona, de competir nas Copas, é tentar potencializar, é tentar recuperar, né, melhor dizendo, principalmente o Inês Trouxa, porque o Brenner, eu sinceramente não acredito muito não, família. Vamos lá, seguindo aqui a nossa resenha, pra gente destacar também essa informação do Venê, falando que, por enquanto, Tietê, Hugo Moura e Lucas Freitas permanecem no Vasco. Aqui, uma péssima notícia, principalmente em relação ao senhor Tietê. Eu só espero, né, que o novo treinador... E assim, era um dos motivos que eu não queria aqui o Franklin no Vasco, porque é quase certeza que ia voltar a utilizaria o Tietê, né? Porque trabalhou com o Tietê quando era assistente do Arthur Jorge, então era um treinador que eu não queria ver aqui de jeito nenhum, porque ele fez isso com o Neto lá no Botafogo, né? Trouxe o Neto de volta, eu acho que ele não ia, né, colocar o Tietê como titular, e assim, cara, espero que o novo treinador também, cara, o Tietê não dá. O Tietê tecnicamente tá terrível e fisicamente é um cara que é showball, é futebol de 7, futebol de veterano, tô quase entrando em contato com ele para ele jogar aqui no time do meu pai mais 50. Porque não dá, né? É um jogador a menos. Não Vasco não tem essa condição. Hugo Moura, né, eu gostaria da saída, mas até acho que, como você só tem um primeiro volante, né, que é o Barros, é um jogador que vai acabar jogando também, dentro de todas as competições. E o Lucas Freitas é um zagueiro que o Vasco, quando tiver a primeira oportunidade também, vai vender, vai negociar. Um jogador que chegou no 0,800, né? O Vasco não fez nenhum investimento ali, foi um acordo com o Palmeiras, de repente até pinga aí faz-me rir futuramente no Lucas Freitas, família. Falando aqui sobre o Gabriel Peck, mais um aqui, família, confirmando a negociação, que é o GE, né, tá confirmando negociações avançam em relação a Cruzeiro e Gabriel Peck. No dia de ontem, né, ontem à noite, o canal Atenção Vascaínos disse que o Vasco tinha interesse, demonstrou interesse em repatriar o Gabriel Peck. Entendo, né, claro, tudo dando certo em relação aos Lamáquias, mas ele, né, tá próximo aí de acertar com o Cruzeiro, né? Não sei aqui os valores, né? Os valores divulgados, segundo a imprensa baiana e outros veículos também, né, família, uma galera lá de fora, falando que o Bahia teria oferecido 82 milhões e meio. Isso pra gente é excelente, porque o Vasco tem 30% ainda do jogador. A proposta do Cruzeiro era bem abaixo disso, tá? Bem abaixo disso. Então, não sei o que vai acontecer aí com o Los Angeles Galaxy em relação ao Cruzeiro. Eu acho muito difícil, né, o Vasco ter tempo até ajeitar tudo pra, né, acertar com o Gabriel Peck, então vai acabar jogando aqui no Cruzeiro. Agora, eu sei que eu posso levantar aqui um certo debate, a gente até usar aqui os comentários, né? Mas eu, sinceramente, teria muita dificuldade de... Cara, se eu estivesse trabalhando no Vasco, de pagar 82 milhões e meio pro Gabriel Peck. E um salário de 2 milhões, tá? Porque o Coutinho sofreu isso aqui, né? Um jogador que ganha isso, que é o maior salário do elenco, ele tem que resolver. Será que o Peck tem essa capacidade de resolver, né, de ser importante, de ser protagonista aqui no futebol brasileiro? Eu sinceramente não sei. Até acho que, vendo assim alguns lances do Gabriel Peck, ele evoluiu muito no quesito finalização, né? Tinha muita dificuldade aqui no Vasco. Até acho também, por uma questão tática, era um jogador muito tático, de ajudar muito o sistema defensivo e, poxa, faltava gás na hora de definir. De repente, lá no Los Angeles Galaxy, não tem essa obrigação, né, de voltar, de recompor, e aí fica com mais gás, né, fresco ali para definir as jogadas. Por exemplo, isso está acontecendo muito com o Vini Júnior na seleção, né? O Ancelotti faz um esquema para deixar o Vini Júnior mais descansado lá na frente, né? Pressionar, mas você vê poucas vezes o Vini saindo ali do meio, né, para trás. Quando mudou o sistema de jogo no segundo tempo, que entrou o Endrick, aí ele foi lá para a ponta e ajudou, né, um pouco mais, família. Mas a gente vai acabar vendo aí, né, o Gabriel Peck no Cruzeiro, né? De repente, se esses caras não tivessem atrapalhado aí as negociações, né, tinha até uma festa marcada, né? O Vasco poderia ter tentado, né, repatriar aí o Gabriel Peck, porque nesse momento nem isso tentou, né, família? Seguindo, pra gente falar sobre Fernando Seabra, família, tá aí, ó, negociação em andamento, né? Eu tava nessa correria aí hoje, cara, e vendo as notícias aqui, e o Vasco negociando, né, uma reunião no dia de hoje, a multa rescisória é em torno de 4 milhões, o Vasco ofereceu um salário de 1 milhão, né, pro Fernando Seabra, e aí vi em alguma página que cobre o Coritiba, apareceu aqui pra mim no meu feed, que, cara, é 3 vezes mais do que ele ganha no Coritiba. 3 vezes mais. Então, é um aumento considerável, né, família? E, cara, Coritiba também Coritiba é uma SAF. A gente sabe que o momento do Vasco não é o ideal, né, para um treinador chegar a trabalhar várias competições, uma cobrança, uma exigência,
é um nome, pelo que eu tô vendo, principalmente na galera que vota, não é um nome que a torcida, né, gosta, tá aí questionando. Mas, cara, eu vou ser sincero, família, entre Franklin Carvalho e Fernando Seabra, eu prefiro o Fernando Seabra, eu prefiro. Ah, Thiago, você tem conhecimento sobre o trabalho dele? Não a fundo, mas lembro de um bom momento que ele teve no Cruzeiro, e aí era um time bem azeitado, bem organizado, e depois que foi chegando ali alguns reforços, né, o Fernando Seabra, ele acabou se complicando, me parece, né, teve até uma resenha, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, que o Pedrinho, uma conversa vazou, contratou os caras, né, muito dinheiro e não bota pra jogar, e aí nessa pressão o Cruzeiro se desorganizou, começou a tomar porrada, e ele saiu. Teve um bom momento também, né, no RB Bragantino, e depois o time teve, né, uma queda, e acabou sendo demitido até num jogo que perdeu pro Vasco, depois, né, por 3-0, e agora, né, vem fazendo um excelente trabalho aí no Coritiba, família. E assim, aí o Coritiba, eu já assisti jogar algumas vezes, é um time muito organizado, que se defende, né, muito bem, e tem uma transição rápida, né, principalmente ali com o Ronier, acho que é assim que fala, né, jogando pelo lado direito, e com o Breno Lopes pelo lado esquerdo. Ele conseguiria fazer isso no Vasco se o Inestrosa jogar, né? Se o Inestrosa render, que aí o Inestrosa tem essa capacidade física, Andrés Gomes pelo lado direito, pelo lado esquerdo, perdão, né? A gente não sabe se ele vai ficar, porque apagou as fotos aí, né? Não somente em referência ao Vasco, mas todas as fotos ali, né? Só ficou algumas ali da infância dele, então não sei o que tá passando na cabeça dele, se ele tá batendo biela, mas acho que ele consegue replicar esse jogo no Vasco, tá? Esse jogo que vem dando certo aí, perdão, no Coritiba, até pra gente também tentar, né, parar de tomar gol, acho que ele consegue replicar, né? Com o Adson já é um pouco diferente, que é um cara que traz pra dentro, né? Não tem tanta velocidade. E tem que ver os reforços também, né? Se o Vasco vai conseguir reforçar. Eu gosto mais do nome do Seabra do que do Franklin Carvalho, família. Você pode votar aqui, se não gosto, não sei o quê, mas eu prefiro ele do que o Franklin. Isso é claro, tá? Não é um nome que eu, puxa, né? Tanto que eu falo aqui com vocês. Gostou da saída do Renato? Não. Ficou triste também? Não, porque eu sei que é difícil contratar as opções, é muito complicado, mas é um nome que eu prefiro, tá? Prefiro, gosto mais do Seabra até do que uma aposta no Vasco Matos, porque não conhece aqui o futebol brasileiro, não conhece o seu elenco, não conhece, né, os adversários. Agora, o Seabra já está envolvido aqui há bastante tempo, né? Cruzeiro, RB Bragantino, agora é uma boa campanha no Coritiba, eu acho que é um nome melhor, tá? Entre essas 3 opções. De repente, com o Palermo, você pode até debater. Ah, Thiago, eu prefiro o Palermo, não sei o que e tal, mas entre Vasco Matos, pela falta de conhecimento talvez da liga, e o Franklin Carvalho, eu prefiro o Fernando Seabra. Família, deixa aqui a sua opinião. Chegando na reta final do nosso vídeo, pra gente destacar, família, essa entrevista do Marcos Lamáquia ao Diogo Dantas, né, o jornal O Globo, né, falando um pouco sobre tudo que o Vasco vem passando, as negociações, e assim, como eu disse no início do vídeo, uma boa notícia, não, porque não tem nada certo, as negociações acho que estão paralisadas, né? Na justiça o Vasco também aguarda, me parece que não entrou, né, com a ação, seu termo correto, tá aguardando depois desse relatório. Família, vocês podem até me ajudar, porque hoje foi realmente uma correria, mas deu tempo aqui quando eu tava tomando café, de assistir um pouco do podcast Cruz Maltino, tava lá o Maca, né, advogado, e mais um amigo lá que eu esqueci o nome, comentando um pouco sobre esse relatório, e o que deu pra entender, assim, rapidamente, que eu ouvi, que não tem nada de vagabundagem, não tem nada de safadeza, não tem nada de roubalheira, nada, absolutamente nada. Ah, é um documento que faltou aqui, é um cargo que tá faltando determinado profissional, é por ali, é por aí. Então aqui, ó, passa a política do Vasco. A galera tá vazando aí, né? Porque é o que eu falo, eu dou ouvidos para uma galera também para entender. Aí muita gente colocando, o Pedrinho não foi afastado pela parceria dele. Não, os parceiros que deram uma rasteira. É por gestão temerária. E o relatório não comprovou isso, não mostrou isso. Né? O Maca até fala, não, vamos aguardar, vamos esperar, pode até ter. Mas o relatório, né, é um relatório rápido, né? Até porque ela trabalhou um dia e com o Cesp renunciou, mas é por aí. Não tem nada de vagabundagem. E até o Marcos Lamáquia fala isso, que não tinha necessidade do Pedrinho ser afastado, até mesmo, né, depois desse relatório. O relatório comprova isso, né, família? Então, vamos acompanhar aqui algumas falas do Marcos Lamáquia. Tá na tela para vocês. Vamos lá. Ficou claro que a intervenção não era necessária, que foi uma manobra e o judiciário e a própria interventora foram induzidos a erro. A administração ia bem, apenas com ajustes usuais e cotidianos. Isso ficou claro no relatório relâmpago da interventora. E justamente essa intervenção abrupta, desnecessária e ainda com ligação clara com Silvio Almeida, ex-vice de Finanças,
criou um ambiente absolutamente instável e insustentável. A trama para conturbar e interromper o negócio ficou escancarada. Ninguém engana todo mundo o tempo todo. Que isso? Mas a interventora foi imparcial e o relatório relâmpago comprovou a ausência, a irregularidades da gestão. Com a saída dela, o castelo de cartas dessa turma desmoronou de vez. Não faz mais sentido manter essa decisão. Continuar com essa intervenção fantasma só serve para atrasar a vida do Vasco. A interventora viu o tamanho do problema, o risco de descontinuidade que o Conselho Fiscal apontou acabou se tornando realidade depois dessa manobra. A incerteza no futuro dos credores e as contratações do futebol seguem paradas. A Justiça tem a oportunidade de corrigir esse erro histórico e pacificar o processo de uma vez por todas. Vamos continuar aqui, família. O que mais espanta é que em menos de 24 horas após a decisão judicial que afastou o Pedrinho, o Silvio Almeida, ex-vice de Finanças, procurou minha equipe para mudar os termos do acordo. Silvio é sócio do Carregal, ex-vice jurídico, e do Marcos Schroeder, presidente do Conselho Fiscal da SAF. Olha só, rapaz, o mesmo que elaborou o parecer que preparou o caminho da ação que afastou o Pedrinho. Falta essa turma que quer derrubar o Pedrinho parar de tumultuar. Eles têm muitos interesses pessoais. Considero a negociação concluída. Querem induzir a torcida e opinião pública que falta transparência. Isso é mentira. Eram mais de 10 pessoas pelo lado do Vasco, inclusive os que atualmente tumultuam e os únicos de fato que tinham interesses pessoais, que fizeram pedidos, foram afastados do processo e hoje reclamam. Entraram com a ação e pedem transparência. Iremos concluir a negociação com ele, que nunca deveria ter saído, e sequer havia motivo. Mas temos que deixar claro que em nenhum momento colocamos o Pedrinho à frente da instituição. Escolhemos o Vasco pela sua grandeza, história e torcida. O Pedrinho e sua equipe conduziram as negociações com seriedade e transparência do início ao fim. O Pedrinho foi o responsável por criar nosso interesse no Vasco e manter esse interesse nos momentos que mais nos desiludimos, como o atual. Por isso, causa estranheza uma decisão judicial que aponta falhas de governança, justamente contra esse grupo. Família, tem alguns pontos aqui, né, para a gente destacar também, que ele fala sobre que ele é mais reservado, né, e tudo mais. Eu acho que vale a pena a gente comentar aqui também. Sou mais reservado, tenho gasto meu tempo com a minha equipe num projeto de reestruturação do Vasco. Minha ideia era fazer um primeiro pronunciamento para apresentar oficialmente a proposta e o projeto, para aí sim dar transparência aos poderes, conselheiros, sócios e torcida. Mas com o afastamento do Pedrinho, tive que mudar meus planos. A 777 não me preocupa. É uma questão negocial, é uma cortina de fumaça. Na verdade, o que ocorre é que os afastamentos do grupo do Pedrinho buscam a manutenção de poder via justiça. E o que me preocupa não é a decisão em si. Decisões judiciais se cumprem, se contestam e se reformam. Preocupante é o sinal que isso manda para qualquer investidor que pense em entrar no futebol brasileiro. Se não conhecêssemos o Pedrinho e sua equipe, estaríamos fora. Quando a política interna de um clube consegue induzir o judiciário ao erro para travar uma negociação bilionária que pode salvar o Vasco, às vésperas do anúncio, o prejuízo é incalculável e o Vasco não pode pagar esse preço. Caramba! Eu confio no poder judiciário, mas foi induzido ao erro por aqueles que foram afastados da mesa de negociação e que inventam que não existe transparência. Agora, o relatório relâmpago da interventora, que não trouxe qualquer indício de fraude, confirmou a real intenção deles. A gestão da SAF vinha cumprindo normalmente suas funções, inclusive pagando corretamente o plano de recuperação judicial. Não havia motivo para interferência. A ideia era apenas criar factoides para conturbar e atrasar o fechamento de um acordo que já está concluído. E eles sabiam disso. Família, muito importante, né? Essas respostas, essas falas do Marcos Lamáquia, porque
Vocês já viram aquele filme, Código de Conduta? Não é o que se fala, mas sim o que se pode provar no tribunal. É uma coisa assim, né? Não é o que se fala, e sim o que se pode provar no tribunal. Uma fala forte, assim. Esse filme é muito bom. E a postura dessas pessoas que estão correndo, né, renunciando, família, bate com tudo que estão falando aqui, né? Com o que o Marcos Lamáquia está falando. É o que eu falo, pô. Você pode questionar, como vejo algumas pessoas questionando, né? O próprio Zé Colmeia é um cara que questiona, que bate muito na gestão, bate muito, 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 muito. Isso me chama muita atenção, porque com a 777 nada tinha questionamento, tudo tava tranquilo, tudo tava às mil maravilhas, né? Era boné pra cá, boné pra lá, e com pedrinha, porrada, sempre que tem uma oportunidade é porrada. E o cara, família, na minha opinião aqui, ele é perfeito quando ele diz que, poxa, se fosse qualquer outro investidor, correria. Por isso que eu tô falando aqui que algumas declarações do José Lamáquia foram pesadas, o Vasco tá falido, eu não empresto o avião pra essa galera que não sei o quê, só que ainda bem que ele tava jogando o jogo. Ele tá jogando o jogo. O que a política do Vasco conhece? É isso, é o jogo. Tem que pressionar, tem que falar, né? Tem que falar que vai fazer. Claro que eu acho que se você não pode começar uma parceria com bravata, né? Com bravata, de forma nenhuma. Né? Foi assim que aconteceu com a 777 e em nenhum momento a gestão se posicionou em relação a isso. Deixou falar, porque aquelas falas aceleraram o processo. Né? O torcedor, de um modo geral, aceitou aquela negociação, porque o maluco de boné, que o Barbieri falou, pô, não é possível, cara, que ele tá tipo uma cara de 7, né? Mas todo mundo, a gestão caiu nessa, ajudou a vender. Você fala que a gente vai competir agora com o seu maior rival, pô, quem não quer isso, né? Então as declarações do Lamáquia nesse sentido foram pesadas, né? De investimento, disso, daquilo, e né, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas ele estava jogando o jogo, porque é esse jogo que a política do Vasco conhece. E acho que essas declarações foram fortes a ponto, claro, com o apoio da torcida também, pra galera vazar, pra essa galera sair. Porque se ele tivesse, né, num posicionamento, com um discurso, então, ó, se resolvam aí, que eu não quero saber mais nada, família era justamente o que esses caras, né, gostariam, que eles queriam. E isso não aconteceu, né? Muito por causa do Pedrinho, né? Segundo o José Lamáquia e também o Marcos Lamáquia. Então, assim, família, eu espero, cara, que as coisas possam acontecer, que o judiciário, né, tire aí essa liminar que impede o Pedrinho de conduzir a SAF e, cara, que seja um passo importante para dias melhores, né? E eu espero, porque a gente tá muito cansado, a gente tá muito exausto com tanta merda no Vasco. Eu vi uma montagem esses dias aí, acho que foi ontem, né? Feita por IA, né? Que é ali a porta de São Januário, portão, e os ratos saindo, né? É isso que a gente quer, família. Eu sei que, né, não dá pra generalizar, tem sim pessoas boas, mas a grande maioria, né? E principalmente do grupo do Pedrinho, né? Porque isso foi muito claro, né? Ajudaram a vender o Vasco na época do Salgado. Então essa galera tentou aí atrapalhar. Na verdade, atrapalhou, né? Eles conseguiram. Atrapalhar, eles conseguiram, porque o negócio poderia já estar caminhando, janela, treinador, então eles conseguiram. Atrapalhar, eles conseguiram. Agora, espero que não consigam atrapalhar a venda aí pro Marcos Lamáquia, família vascaína. É isso. Vou ficando por aqui, tamo junto. É muito bom você